Oi, pessoal! Eu sou a Júlia Ribeiro. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você quiser saber como criar uma planilha de requisições 100% automatizada utilizando o Google Sheets, segue aqui comigo que hoje nós vamos aprender isso. Mas antes de ir pro vídeo, não esquece de se inscrever no canal, ativar a sinetinha para receber todas as notificações e deixar o seu like. Então bora lá comigo, pessoal! Bom, então como que vai funcionar aqui? Eu estou com as duas planilhas abertas, certo? E eu queria contar para vocês o porquê. Se vocês perceberem, são dois usuários diferentes, tá? Eu estou aqui com uma conta e aqui eu estou com outra conta no Google Sheets. E como que vai funcionar essa planilha aqui? O meu problema é que hoje, nessa empresa, Vidrac Soluções em Vidro, as requisições de materiais são solicitadas todas para o almoxarifado. Então, o pessoal da produção, da manutenção, solicita produtos que eles querem, tudo através de um papel. E isso está fazendo com que perca muito tempo fazendo essa requisição de material. E também os dados não são armazenados corretamente. Então, aqui nós vamos criar uma solução para poder agilizar esse processo. Então, esses dados vão ser cadastrados. Isso e ir para uma planilha de requisição, no caso aqui nós vamos colocar em uma aba de requisição, de forma 100% automatizada. Eu só vou apertar um botão e esses dados já vão ser inseridos aqui para mim, certo? Então, como que vai funcionar? Eu vou mostrar para vocês vários tipos de funções. Nós vamos usar aqui para criar essa automação. Nós vamos, além de gravar uma macro, para fazer essa automação, nós também vamos utilizar algumas funções que vão fazer com que o meu processo seja mais ágil aqui. Então, ou seja, quando o meu requisitante, por exemplo, um mantenedor, um líder de produção, vier solicitar um pedido, essa planilha vai estar sendo compartilhada com o pessoal do almoxarifado. Esse pedido, eu quero que, a partir do momento que ele entre aqui, eles já tenham acesso e eles já consigam avisar para a produção ou para qualquer outro setor que fez essa requisição se esse produto ele já está em separação, se ele vai ser recusado caso não exista esse produto. Então o pedido é recusado ou o pedido vai ser prolongado, vai demorar um pouco para vir, ou se já está pronto para eles solicitarem. Eu também quero que quando eu selecionar qualquer uma dessas três opções, a célula vai ficar de uma cor relacionada ao tipo de situação que esse produto se encontra, certo? Que esse pedido, no caso, se encontra. Então, outra automação que eu vou fazer, aqui tinha uma fórmula, ela está aqui, porém eu vou criá-la para vocês novamente, para a gente poder verificar como que funciona. Por quê? Porque eu quero que esse produto, a partir do momento que eu pegue um produto aqui na minha lista, aqui eu já criei um cadastro, tá? Já criei um cadastro de produtos para ficar mais fácil. Então, o meu requisitante ele só vai precisar colocar o nome, a data que ele quer, claro, eu preciso disso, a quantidade do produto, e eu quero que esse código atualize automaticamente. Eu não quero que ele fique pesquisando códigos, não faz sentido para mim. Então, foi uma das solicitações para essa automação. E a situação, como aqui eu estou nessa planilha aqui, eu sou a pessoa que criou a planilha, então eu consigo mexer nessa célula.
Porém, o meu requisitante, que vai ser o que vai ter acesso à planilha, ele não consegue fazer nada. Ó. Você está tentando editar uma célula ou um objeto protegido. Se precisar editar, entre em contato com o proprietário para remover a proteção. Ou seja, eu fiz uma proteção nessa célula. Quando o requisitante solicitar, ele não vai poder mexer nessa célula de situação e ele só vai saber se essa situação está em andamento. No caso, ele vai vir aqui e vai poder olhar esse pedido quando alguém do meu almoxarifado, que no caso é o local da onde eu quero requisitar, avisar para mim. Ou seja, nós vamos vincular uma planilha a outra. Então, essa é outra fórmula que nós vamos aprender hoje. Nós vamos aprender uma função para que ela procure um banco de dados para mim de cadastro, que também eu vou ensinar para vocês como proteger a sua planilha no Google Sheets. Essa é uma das opções que ela tem, é uma opção excelente. Outra opção que ela tem é, por exemplo, eu estou aqui dentro e eu estou aqui, ó, certo? Com essa minha conta. E eu estou aqui também, eu entrei para vocês com a minha outra conta do meu Gmail, são 2 Gmails diferentes. E aqui, olha, eu posso acessar a outra conta, ó, tá vendo? Aqui é um e-mail e aqui é outro e-mail, certo? Então, ele te dá essa função de várias pessoas poderem acessar a mesma planilha, porém, eu consigo permitir outras pessoas mexerem nessa planilha e outras pessoas não mexerem, não terem acesso a algumas abas. Por exemplo, aqui, esse usuário aqui, ele tem acesso, porém ele não consegue mexer, ó. Ele não consegue fazer nada, ó. Eu só posso andar, porém eu não consigo digitar. Eu estou digitando e não consigo fazer nada nessa planilha, certo? Então, eu também vou bloquear essa daqui, porque essa daqui, quem vai ter acesso a de pedidos e a de materiais é só os usuários do almoxarifado, então você tem essa opção. E a de requisição de materiais, além do pessoal do almoxarifado ou do pessoal de TI também, que no caso pode ser que a empresa já tenha um pessoal de TI que você seja um profissional de desenvolvimento, ou você queira criar essa planilha para facilitar a sua vida. Você também trabalha no almoxarifado e quer isso. Então, essas fórmulas e essas funções que eu trouxe aqui para vocês, além da macro, vai ajudar muito nisso. Então, bora lá. Vamos começar. Primeiro, desenvolver uma metodologia de criar para vocês. Eu vou trazer as fórmulas e depois, por último, nós vamos rodar a macro, ok? Então, aqui eu tenho 3 abas. Vamos primeiro começar com essa aba aqui. Nessa aba aqui, percebam que eu já cadastrei os meus produtos, certo? Aqui, como que vai funcionar? Aqui é uma validação de dados, tá? Então, como que é a validação de dados? Você vai vir aqui nas opções de ferramentas, edições que o Google Sheets tem, e você pode vir aqui em dados. Aqui nós temos a validação de dados, e aqui eu quis criar uma lista de itens. Você também pode criar vários outros tipos de... Você tem vários outros tipos de critérios para você criar. Você tem número, então quando você coloca um número, por exemplo, você limita ele. Por exemplo, eu quero do número 1 até o número 1000. E aí, se você colocar um número fora disso, por exemplo, uma letra, se você quer que seja só número nas suas células, ele só vai permitir a entrada de números. Quando você colocar uma letra, um caractere, né, um texto, ele não vai aceitar, certo? Então, no caso aqui, data é a mesma coisa. Se você limitar, por exemplo, uma data em 1990 e trazer até 2025, se você colocar a partir de 2026, o ano ou a data, se você limitou até um mês, ela não vai aceitar, tá? Ela vai avisar você. E tem mais outros tipos de opções. No caso aqui, eu quis colocar itens, escrevi todos os meus itens, você separa eles por vírgula, tá? Então, todos eles estão separados por vírgula. Antes, o que eu faço? Eu copiei, trouxe aqui para essa minha tabelinha TXT e coloquei as vírgulas aqui, tá? Uma forma mais simples de fazer. Aí, eu colei aqui e aí você pode dar um salvar.
Ele tem duas opções aqui também, ó, importante destacar para vocês, se ele mostrar a lista suspensa na célula, ele mostra todas as opções que eu vou ter na célula, tá? De informações. Dados inválidos, então ele pergunta assim, em caso de dados inválidos, o que eu devo fazer? Mostrar um aviso ou rejeitar a entrada? Você pode escolher as duas opções, tá? Eu posso rejeitar a entrada, então se eu colocar alguma coisa que não existe aqui, ele não vai aceitar. Vou deixar aqui em rejeitar a entrada porque é importante para mim essa informação. E a aparência também é uma opção, mostrar texto de ajuda da validação. Se você quiser, você pode clicar aqui, eu não quero. E remover a validação, caso você queira, você pode vir aqui e remover, aí some toda a sua validação, toda a sua lista, tá? Então, dá no salvar e essa lista já está aqui, cadastrada. Quantidade eu vou deixar liberada, quantidade e data. O produto aqui, ele vai poder selecionar o que ele quer. E aí, nós vamos vir aqui em código, que já é a primeira fórmula que eu quero mostrar para vocês. Como que vai funcionar? Eu vou utilizar uma função para que, quando o meu requisitante ele quiser procurar algo, ele vai buscar esse algo, esse código, para facilitar para ele, na hora dele fazer a requisição, esse código ele vai buscar aqui do meu banco de dados, dos meus materiais que eu tenho disponíveis no meu almoxarifado. Então, eu não quero que ele fique, por exemplo, tendo uma lista de código, uma tabela de códigos, não. Porque pode ser que isso cause algum erro. Então, eu quero que ele digite o produto que ele quer, ele selecione o produto que ele quer. E esse produto, eu vou utilizar a função procv para ela procurar. No caso aqui, a procv é a mais indicada para mim. Eu também posso usar a proch, mas eu vou mostrar a procv para vocês e vou explicar ela. Então, como que funciona a função procv? Nada mais é do que uma abreviação de procurar na vertical, é isso que ela faz. Ela vai pegar uma matriz, ou seja, uma série de colunas e linhas que eu inseri. Eu tenho essas informações, no caso aqui o meu banco de dados, certo? Ó, uma matriz, eu tenho colunas, coluna da A a F, e linhas, aqui eu coloquei até aqui embaixo, tá? Essas funções aqui, linhas da 1 até infinito, tá? Até a quantidade de linhas que eu quiser. Desde que você não sobrecarregue muito a sua planilha, tá? Com muitas abas, pode ser que cause um certo processamento mais lento, tá? Por ser online, estar no Drive, quando tem muitos usuários, pode ser que ela acabe travando, tá? Então, aqui o que eu quero que ela faça? Eu quero que ela procure dentro dessa matriz para mim. Então, vamos lá, como que a gente vai fazer isso? Eu começo sempre com igual, tá? É bem o estilo do Excel mesmo. E o igual, ele indica para o software que eu quero começar a dar uma função para ele, mostrar uma fórmula para ele, ou uma função para ele começar a executá-la e fazer os passos que eu vou pedir para ele. Então, no caso aqui, nós vamos procurar na vertical, então uma procv, né? Procver, aí ele já mostra, ó, pesquisa vertical. Dou um Enter, tá? Aí ele já tinha aqui, ele é muito intuitivo, né? Ele mostra pra mim, vou até arrastar pra cá, ele mostra pra mim como que vai funcionar essa fórmula já, tá? Então, ele já me dá o exemplo, que eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que colocar uma chave de pesquisa, um intervalo, um índice e um classificado. Então, o que é isso? O que significa isso? A chave de pesquisa é o que ele vai precisar procurar. No caso, eu posso colocar uma célula, ou se eu quiser que ele procure um texto, um número, eu indico para ele, ó, procure isso, tá? E é importante ressaltar para vocês que quando você quiser que ele procure um texto, você tem que colocar ele em parênteses, tá? Então, em aspas, perdão. Então, você coloca aspas e escreve o texto que você quer procurar. No caso aqui, eu quero que ele procure para mim o que eu colocar aqui em produto, tá? Porque daí ele vai... Opa. Então, no caso aqui para mim, eu quero que ele procure o que está em produto. Então, eu quero que ele procure a célula F10, deixa eu fechar aqui, ajuda.
e ele vai procurar para mim tudo que eu colocar na F10, tá? E aí, quando eu vou mudar para outro dado, quando eu vou inserir outro dado, eu já posso dar um ponto e vírgula. No Excel, você coloca a vírgula, aqui você coloca ponto e vírgula, tá? É outro estilo de separação e indicação para ele mudar de dados, né, que ele vai precisar. Então, aí, onde nós vamos procurar? Então, agora eu falei o que, então eu quero que você procure o que está na célula F10, e agora eu vou falar para ele onde ele vai procurar. Vamos para materiais, porque é de onde eu quero pesquisar esses dados. E aí nós vamos falar para ele onde, né? Então, eu quero procurar da célula A2, tá? Eu posso começar também da A3, mas eu vou começar da A2, caso tenha alguma alteração. Caso eu insira alguma linha a mais, eu vou começar da A2 mesmo. Até a... De onde eu quero pesquisar? Até a F. Então, até a F, vou colocar aqui 1000 no caso, tá? 1000 dados já é muito bom pra mim. Aí eu falei pra ele, então, você vai pesquisar o quê? Onde? E agora eu vou falar pra ele qual é o índice. E o índice, no caso, como é procurar na vertical, então ele vai fazer o quê? Ele procura a coluna que ele precisa e a linha. Que, no caso, até ele encontrar a informação que tá lá na F10. Então, quando ele encontrar, ele intersecta esse ponto, tá? É uma matriz mesmo. Então, ele pega bem esse ponto e aí ele traz pra mim o que eu quero lá, que no caso é o código. Então, eu quero tudo que estiver cadastrado aqui. Então, no caso, eu falo pra ele o quê? Procure na coluna... Então, como que eu conto, né? Primeiro, pra vocês. Como eu tenho aqui da coluna A a F, eu começo contando a minha A como 1. No caso aqui, se a B fosse a minha primeira, onde começaria, no caso não fosse A2 a F1000, mas B2 a F1000, a minha B ia ser a coluna 1, tá? E assim por diante. Então, eu começo da primeira coluna que a minha planilhinha ali, minha tabela foi feita, tá? No caso, minha tabela. Então, no caso aqui, A é a minha coluna 1, B é a minha coluna 2. Então, eu quero que ele pesquise na coluna 2 e eu vou dar a função falso para ele retornar para mim, porque ele retorna para mim ND, caso ele não encontre o dado, tá? Vou dar um Enter. Aqui, ó, ele retorna ND porque ele não encontrou. Mas se eu vir aqui e colocar calça jeans, que eu vou solicitar esse produto, ele já traz aqui para mim, certo? Então, essa função é muito legal. Ó, se eu apagar, ele some de novo, tá? Aqui no caso eu ainda posso mexer aqui, porém quem está lá não pode mexer, não pode inserir nada ali. E aí nós vamos agora criar a minha formatação. Para quê? Para que quando eu inserir um pedido aqui, aqui na minha aba, eu consiga colocar todos esses pedidos aqui nessa tabela também, e também quando eu colocar a situação, ele pinte ela para mim, a situação de uma cor, para eu também já deixar avisado pro meu requisitante como que anda o pedido dele, tá? Até para controle. Então, como que a gente vai fazer essa configuração da planilha, né? No caso, essa formatação da planilha. Nós vamos vir aqui nas edições, né? Nas formatações do meu Google Sheets, nas ferramentas, no caso. Nós vamos vir aqui em formatar, validação condicional, e nós vamos validar para mim. No caso, eu vou colocar essa informação na minha célula F12, até eu vou colocar a F para já aproveitar, porque 1000 também, tá? Então, da célula F12 a F1000, eu vou ter esse intervalo. Eu vou trazer aqui de novo para cá a webcam para vocês verem.
E aí, primeiro eu apliquei o intervalo. No intervalo do caso de onde eu quero que ela siga, né? De onde ela comece, de qual célula até qual célula ela vai. No caso aqui eu vou pegar uma coluna inteira da F, que é onde está a minha situação. Aí eu tenho as regras de formatação. Então, ela me dá várias regras aqui, olha, ó. E falo que está vazio, ou seja, a célula está vazia, não está vazio. Então, ou seja, ela vai fazer uma opção se estiver vazio. Se não estiver vazio, ela vai fazer o que eu quiser que ela faça, tá? No caso aqui, eu vou colocar o quê? O texto, eu posso colocar o texto contém ou é igual a. No caso, eu vou colocar é igual a, porque não quero que... Eu quero que ela só vai fazer tal função, por exemplo, pintar a célula para mim, se o dado for igual ao que eu quiser informar aqui, tá? Então, vamos lá, o dado é igual a, no caso eu vou escrever aqui como pronto, ou seja, seu pedido está pronto. Quando for pronto, eu quero que ela fique verde. Um verdinho mais escuro, e vou concluir. Quando eu colocar pronto, ela vai ficar verde e já está funcionando. Se eu apagar, ela volta a ser branca. Aí, você deve estar se perguntando, tá bom, Júlia, e é só isso? Não. Tem uma opção muito mais legal. Eu posso inserir quantas formatações, quantas regras eu quiser. Então, ó, você tá vendo que aqui tem o botãozinho adicionar outra regra? Então, eu vou fazer a mesma coisa. F1000. E vou colocar a mesma coisa, é igual a... Vamos lá. Só que agora, eu quero que fique de outra cor. Então, quando ele estiver em separação, ou seja, ele sabe que o pedido está em separação, eu quero que ela fique amarelo. Amarelo canarinho. E aí, eu vou dar concluído. E quando ela estiver... Quando eu não tiver, por exemplo, sei lá, vamos supor que a pessoa já pediu esse produto várias vezes, ou seja, por exemplo, é um EPI, ela pediu um EPI tem uma semana, quebrou o óculos, aí uma semana de novo, ela quebrou o óculos, eu também tenho que ter um controle disso, ou seja, ela já está pedindo o terceiro óculos, a mesma pessoa, o mesmo requisitante, para o mesmo local, né, para o mesmo setor, é importante eu ter esse controle também. Então, eu vou colocar recusado aqui, porque caso for recusado, ele também mostre lá, não, foi recusado, tá? Então, o recusado eu quero que fique vermelho. Vermelhão, bem vermelhão. E dá um concluído. Então, caso eu recusei o pedido, e olha que legal, se eu inserir uma linha acima, essa sempre vai ser a F12. Então, ela sempre vai ficar pra mim, ó. Ou seja... Eu não preciso ficar inserindo. Como eu coloquei F1000, ela vai começar sempre da F12 até F1000, tá? Então, vou apagar aqui. A minha formatação já está pronta, certo? Vou voltar aqui meu listinho. E agora nós vamos... aqui no meu materiais eu não vou mostrar, dar um adentro muito grande para vocês, porque não acho que é importante, é mais um cadastro mesmo de um banco de dados para poder utilizar a função PROC-V. Então, todas as funções que você for utilizar para pesquisar algo, é bom você ter um banco de dados de cadastro, porque daí ela já vai direto lá e você também sempre tem que estar atualizando, então conforme você for atualizando, ele sempre vai estar... também atualizando aqui para você, se você atualizar qualquer informação lá da sua lista de produtos, né, aqui no meu caso, ele atualiza para você lá, tá? No nosso caso aqui, nós queremos fazer a automação do pedido. Então, agora eu vou mostrar para vocês como que eu gravo uma macro, tá? Que eu já mostrei as fórmulas. Outra fórmula, antes de gravar a macro, eu queria mostrar essa fórmula aqui também para vocês, que ela é muito interessante. É a fórmula concatenar, tá? O que ela faz? Ela une dados. Concatenar é o que? É esse dado, mais esse, eu uno eles e trago essa informação para mim, com esses dados unidos. Então, no caso, eu quis começar aqui, eu quis separar os meus... Você pode separar do jeito que você quiser. Então, eu coloquei aqui, ó, por exemplo, 000, que é como eu vou começar a separar meus dados. F3
é a célula. A partir dessa célula, ele vai começar a unir. Então, no caso, por exemplo, aqui a minha separação foi a seguinte. Tudo que for roupa, EPI, roupa, ela vai começar com 1. Então, vai ser 001. Tudo que for EPI, por exemplo, protetor auricular, tudo que não for relacionado à vestimenta, mas for relacionado à proteção mesmo, óculos de proteção, protetor auricular, máscara, vai ter outro código, então, outro dígito. Então, no caso, 2, por exemplo. E assim por diante, é assim que eu quero separar até por organização. Então, no caso aqui eu coloquei, né? Então, ele vai pegar sempre o código do produto que eu vou colocar, mais o produto, que no caso é a minha lista, que eu também tenho lá em produto, e ele vai concatenar junto com esse 00 que eu quero, mas você pode colocar o que você quiser. Se você quiser aqui dentro, percebam que lembra que eu falei para vocês? Quando for número e texto, você coloca sempre em aspas, que ele vai entender. Então, no caso aqui eu falei, mas eu poderia colocar aqui, ó, por exemplo, ó, pro, ó. E aí, ele já traz pra mim, ó, tá vendo? Não esqueçam sempre de separar por ponto e vírgula, tá? É assim que ele conversa. Então, quando você quiser mudar de dado, ponto e vírgula. Então, no caso, 00. E vamos pra macro, tá? Como que vai funcionar essa macro aqui? Vou subir aqui. Tá? Nós vamos... Como que funciona uma macro primeiro, para vocês se ambientalizarem, tá? A macro nada mais é do que uma gravação de passos que eu vou fazer. Ela consegue armazenar essa gravação. Por exemplo, eu venho aqui, eu quero que esses dados aqui, que eu selecionar, que eu inserir aqui, venham parar aqui, tá? E aí, eu quero que sempre esteja inserindo uma linha acima. O que a minha macro vai fazer? A minha macro, ela vai gravar tudo isso que eu fiz, essa série de passos a passos, ela grava um por um, por isso que você tem que ter muita atenção quando você for gravar uma macro. E ela vai sempre estar rodando esse script para mim. O que é um script? Um script é a programação, são os dados que você gravou, eu armazeno isso em forma de um script, de uma programação, e aí ela consegue estar sempre num looping, né? Sempre ela vai estar fazendo esse processo para mim. É um processo que antes, por exemplo, se eu tinha que pegar, copiar tudo aqui, inserir uma linha acima. Ela vai fazer isso para mim 100% automatizada, eu só preciso preencher e colocar colocar um botão aqui, tá? Então, vamos lá. Como que vai funcionar aqui? Nós vamos começar a gravar a macro. Eu vou vir aqui em ferramentas, macro, percebam? Aqui, ó, tá vendo editor de script? Aqui eu consigo editar os meus scripts, que são as minhas macros rodadas. Então, nós vamos vir aqui em script, macros, perdão, gravar macro. E aí, nós vamos começar a gravar a nossa macro, ó. Perceba, ele já está gravando. Aqui eu tenho como usar referências absolutas, e quando você usa a referência absoluta, ela vai sempre inserir o dado nessa célula aqui, tá? Que eu colocar, naquela referência ali. Quando eu uso a referência relativa, ela seleciona uma série de opções e ela pode ir se alterando conforme eu for modificando essa tabela, tá? No caso aqui eu vou usar absolutas mesmo. Vou abaixar aqui para ficar mais visível, né? E a gente pode começar a rodar a nossa macro. Você tem duas opções para fazer. Ou você pode clicar com o botão direito e vir aqui em copiar, ou você pode fazer igual eu vou fazer. Então, ou seja, você clica com o botão direito, copiar, Ctrl C, ó, ele me dá o atalho que eu vou usar. E você vem aqui e colar, Ctrl V. Eu vou fazer essa opção. Copiar, colar, e eu vou colar somente valores, por quê? Porque, tá vendo? Percebam que aqui eu tenho uma formatação e aqui eu tenho outra formatação. Então, eu não quero que isso aconteça, tá? Então, eu vou colar somente valores. Senão, cola a formatação da célula pra mim, eu não quero isso. De novo, copiar. Colar.
Ó, percebam que ele colou pra mim a formatação, ó. Eu não quero isso. Eu quero só que ele colhe o que eu colocar aqui. No caso aqui, aí é muito simples, pessoal. Só ir copiando e colando, tá? Não tem muito segredo. Copiar e colar. Lembrem de quando você colocar uma formatação diferente na sua célula e você quiser fazer um armazenamento de dados, eu não acho legal copiar. Na verdade, não é legal copiar as formatações que você colocou na sua célula, tá? Não fica visivelmente legal. Então, uma dica é você sempre colar só os valores. E aí, aqui em situação, nós não vamos copiar a situação daqui, tá? Até porque lembra que ela tá bloqueada pro meu usuário requisitante. Então, nós vamos copiar o código, tá? Nós copiamos a quantidade. Não se preocupem, tá? Vou colar somente os valores e ele vai colar aqui o RND. Não se preocupem, ele vai colocar certinho depois, vocês vão ver. E aqui o número do pedido eu também não vou copiar. Aí, o que acontece aqui? Caso aqui a gente tenha um pequeno impasse. Por quê? Porque como eu quero que sempre esteja atualizando essa tabela, se eu parar dessa daqui, né? Porque você deve estar pensando aqui, tá bom, agora eu paro por aqui, né? Porque tem muitas pessoas que não assistem a aula completa. Esse detalhe é importante. Por quê? Porque caso você pare por aqui, quando você for inserir outro dado, por exemplo, você inseriu esse dado e você foi colocar na sua tabela de requisição. Se você não fizer o passo que eu vou ensinar agora, você vai inserir seus dados. Salvou. Tá. Aí quando você for inserir outros dados, não vou fazer um pedido, vou fazer 10. Nunca vai salvar, porque ele sempre vai estar armazenando em cima dessa linha aqui. Então, qual que é o truque? Você vai vir aqui e vai selecionar uma linha acima, tá? E aí, ele sempre vai fazer isso, porque ele sempre vai estar copiando na célula C16. Então, o que você faz? Você pega a célula que você acabou de copiar, coloca, né, ela para baixo, coloca essa nova linha acima, e aí ele sempre vai estar inserindo nessa linha e você não vai ter problemas. Aqui, para facilitar para mim, eu vou vir aqui e vou deletar essas informações, tá? E aí, eu já posso salvar a minha macro. Aqui eu vou salvar, inserir requisição. Eu separo o Google Sheets indica você sempre separar por underline suas macros, porque pode ser que você dê muitos espaços aí e erre, tá? Pode ser que você erre na hora de armazenar e você perca a sua macro. Perder ela é algo crucial, porque depois você não vai conseguir achar, você vai ter que gravar outra macro, dependendo da complexidade da sua macro, pode ser que dê algum problema. Aqui a macro, ela também dá o quê? Um atalho opcional, no caso é o Ctrl Alt Shift e você coloca o número, tá? Uma dica que eu dou, bom, pelo menos no meu teclado, que é Windows, a tecla 8, 2, porque é sempre o número, né? A tecla 8, 2, 6 e 4 são as setas. E quando você digita também o Ctrl Alt Shift e dá a seta para cima, para baixo, para o lado, ele vira a tela, tá? Então, no caso, coloque sempre um número que não vá interferir nisso, tá? Para não ter uma surpresa. Então, eu não vou colocar nenhum atalho, porque eu vou inserir ela num botão, eu vou salvar. Tá? Eu salvei minha macro. Eu vou vir aqui, ó, percebeu? Eu vou excluir essa linha, que eu inseri os dados, e eu vou inserir o meu botãozinho. Eu gosto de pegar esse daqui mesmo, que tem aqui, tá? Acho legal. Ele já te dá umas opções de formas que você pode inserir. Então, você vai vir aqui em inserir, em desenho, tá? Vem aqui em formas. Tem setas, ele tem textos, né, para você escrever aqueles textos, aqueles modelos. Eu vou usar a forma mesmo. Eu gosto de usar essa daqui, olha, que ele chama moldura. Eu acho legal ela. E aí você pode vir aqui e escrever. No caso, eu vou escrever em gerar. Eu vou fazer dois botões, tá?
Então, aqui eu vou colocar salvar, que é o que? Salvar o meu pedido. Então, eu vou editar ele aqui. Eu gosto de colocar sempre em uma outra cor. Tá? Aqui tem opções de formatação, então você pode, ó, vir alinhar, tá? Nessas 3 bolinhas aqui. Você pode mudar, aumentar o tamanho que você quer, colocar um número, tá? Você deixa do jeito que você quiser, taxar ele, sublinhar, entre outras informações, tá? A gente só vai fazer isso daqui mesmo, deixar ele um pouquinho menor. E a grande sacada é que eu vou fazer 2 botões, tá? Então, eu vou colocar aqui, salvar. E eu vou entrar aqui, vou copiar esse mesmo botão. Então, eu gosto de ter um padrão. Então, eu acho bem interessante você ter um padrão quando você for desenvolver suas planilhas, né? Não é legal você fazer uma aba de um jeito, outra aba de outro. Então, você faz um botão de um jeito, de um formato, outro botão de outro. Acaba virando um pouquinho de carnaval, né? Então, é legal você ter sempre esse padrão na sua planilha, no seu desenvolvimento, tá? Então, eu vou dar aqui um Ctrl C, vou salvar e já vou inserir um outro botão aqui, ó. Tá? Inserir. Desenho. E aí, eu vou inserir pra vocês. Tá? Dou um Ctrl V. Eu vou pintar esse botão de outra corzinha. Por quê? Porque ele vai fazer outra função pra mim, tá? Então, pode ser que o meu usuário também, às vezes, ele não tenha muito conhecimento disso e ele... Opa, o que é isso? Então, e ele vai chamar gerar. Tá? Que ele vai ser utilizado para outra função. Tá. Então, agora nós vamos gravar a macro para eu poder gerar e enviar para minha barra de pedidos, tá? Então, qual é a grande sacada aqui? Como essa célula C16, essa linha aqui 16, da célula A16 até a G16, sempre vai estar em branco. Então, se eu copiar dela, ela vai gerar uma linha em branco para mim. Eu não quero isso lá nos meus pedidos. Eu quero que ela gere a informação que eu acabei de inserir, ela leve para lá. Então, qual é a grande sacada? Eu vou vir aqui e vou gravar a minha linha 17, porque a próxima sempre vai ser a 18. Então, é como se a 17 fosse a minha primeira dos dados inseridos novamente, os dados novos. Então, a C17 sempre vai estar com dados novos, tá? Porque aqui, no caso, eu não vou deixar ele em ordem alfabética, tá? Eu quero que seja nessa ordem mesmo. Então, nós vamos vir aqui, está gravando minha macro. Nós vamos vir aqui na célula A17 até a célula G17, nós vamos copiar e levar para cá. Somente valores, lembra então, ó, tem data, produto, quantidade, código e pedidos, é a mesma planilha, tá? Só mudam a disposição dos dados. O mesmo processo. Copiar, colar. Pedir para o editor acelerar esse processo. E não se preocupem, tá? E aí nós vamos copiar pedidos. Colar somente valores. Lembra da sacada, sempre inserir uma linha acima, porque ele sempre vai copiar na 12, tá? E já podemos salvar. Aqui eu vou salvar como gerar entradas, gerar requisições, requisição. Vou dar um Enter. Vou apagar essa linha aqui, pra gente ver se tá funcionando. Vou apagar essa linha aqui. E vou transferir o meu script. Requisição, tá? Aí eu dou um Enter.
Por quê? Vai ser 2 processos. Então, o processo já está quase 100% finalizado. O que eu vou mudar aqui é o seguinte. Eu quero que porque aqui a situação, ele não sabe qual é a situação. Então, eu quero que, quando ele selecionar a situação aqui seja atualizada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um igual, porque eu quero que ele seja igual, para ele seguir esse passo, o que estiver aqui na minha aba pedidos, solicitações, F12. Ele não tem nada, porém, se eu vir aqui, ó, eu que posso mexer nessa planilha, recusado, ele aparece recusado aqui para mim. Se eu vir aqui e inserir uma acima, ele ainda chama recusado. Se eu mudar aqui para em separação, ó, em separação fica amarelo, ele muda aqui para mim também, olha que legal. E aí, já tá quase pronto o nosso processo, tá? Vou descer aqui para baixo, meu rostinho não tinha descido de novo. O último processo que nós vamos fazer aqui é o quê? Eu quero que aqui também fique amarelo, porque eu quero que ele saiba o que está acontecendo. Então, nós vamos colocar outra formatação condicional. Vou pôr meu rostinho pra cá. Nós vamos... eu quero de novo que a da célula F16... Opa, a F16 sempre vai estar em branco, então eu vou colocar da F17 até a F1000. Eu quero que, quando o texto conter for igual, vai ser basicamente a mesma coisa. Em separação, ó, vou copiar aqui. Quando ele for igual em separação, eu quero que ela fique amarelinho canário também. Vou concluir. A mesma coisinha, gente. Quando ele for... É a mesma coisa, só que ela está em aba diferente, tá? A F1000, o texto contém pronto, verde, F1000 é igual a recusado, para ele já saber o que está acontecendo, para os requisitantes também saberem o que está acontecendo com o pedido. E aí, olha só, ele já fica para mim, tá? Olha que legal. Então, essa é mais uma automação legal para se fazer aqui no Google Sheets, tá? Para vocês verem como um processo que aparentemente parece difícil, mas não é. Você tá vendo como é fácil? Não, é muito simples, né? No caso, não fácil, mas muito simples gravar uma macro. Muito simples utilizar essas funções aqui na sua planilha. Olha como que é legal você, com pequenos detalhes, você conseguir transformar algo e conseguir melhorar um processo, tá? Então, pessoal, nós vamos testar, tá? A planilha, para ver se ela tá funcionando corretamente. Aqui eu vou colocar meus dados. Aqui é só você estar dando tab, tá? Olha, é bem simples de se mexer. Eu vou pedir aqui uma calça feminina. Pedir 2. Ó, ele já puxa o código pra mim, tá vendo? Automaticamente. Como eu tô com o desenvolvedor aqui, eu não vou mexer aqui, porque eu posso mexer, tá? Não vou fazer isso, que pro meu usuário final vai estar travada essa situação. E aí, vou salvar aqui, tá? Antes eu vou colocar o pedido aqui também. Tudo isso é ele que coloca, tá? O requisitante que vai colocar, tá bom? Vamos salvar. E percebam. Aqui, vou colocar a fórmula de novo, porque eu havia apagado ela. Porém, ó, vou ir lá, situação e dar um Enter, tá? E aí, eu vou pegar e vou gerar também esse pedido para essa informação e para minha planilha. Ó, perfeito, já tá aqui, ó, inserido.
E aí eu vou mudar a minha situação agora. E eu vou colocar que o pedido tá em separação. Aqui já fica pra mim, aqui já tá certinho. Eu vou fazer outro pedido pra vocês verem, tá? Suponhamos que eu vou fazer 2 pedidos. Além de eu pedir calça, eu vou pedir camisa. Minha camisa rasgou. Opa. Camisa. Aí eu também quero 3 camisas agora. Opa. Aí ele já puxa o código pra mim. Situação. E eu vou salvar. Opa. E aí, ó, ele tá salvando, ó, meu nome. Ele deu aqui, ó, eu posso entrar e editar, tá? Essas funções. Só que, vamos lá. Então, eu coloquei aqui. Não sei a situação, certo? Tá? Vou copiar também, vou colocar já aqui, pra ele sempre estar puxando pra mim, opa, a célula G12, tá? É importante vocês já colocarem, tá? Opa. Peraí. Então, eu vou puxar aqui pra vocês, pra ele sempre estar colocando a célula 12 pra mim, e ele sempre tá deslocando ela pra baixo, tá? Porque daí, toda vez que eu inserir, ele já vai estar puxando pra mim. Perfeito? Vamos lá. A mesma célula, tá? Então, aqui no caso, eu vou fazer o pedido 002. Lembrar sempre de deixar o pedido aqui, tá, gente? Vou gerar também esse pedido. Ele já tá inserindo pra mim. Vou colocar que esse pedido já está pronto. E aqui pra mim ele já tá salvo, olha só. Certo? E aí, novamente, vamos... Então, aqui ele já tá salvo, tá correto, tá armazenando perfeitamente. Todas as interações que eu separar aqui, ele vai seguir pra mim. E agora eu vou cadastrar aqui dessa planilha aqui, tá? Que é a planilha que eu não tenho acesso. Eu vou fazer o quê pra vocês também? Antes disso, eu voltei aqui pra minha planilha, ó. Percebam que ele fica vermelhinho, ó? Ele mostra pra mim, ó. Eu vou entrar na outra. E aqui, ó, se eu vir aqui, ó, ele fica azul. Se eu vir aqui na minha, ó, ele mostra pra mim que eu tô aqui dentro. Se eu vir aqui, e eu vir aqui, ele mostra pra mim onde eu estou como usuário, tá? Como eu tô como desenvolvedor, eu quero bloquear essa aba de materiais. Como que eu vou vir? Eu vou vir aqui em cima da aba materiais, eu vou clicar com o botão direito. Vou vir aqui, vocês têm várias opções aqui, tá bom? Tem excluir, duplicar, você duplica, ela vai igual, tá? Ele pega e duplica uma igualzinho pra você. É muito bom, né? Caso você vai usar esse padrão. Renomeia, ele copia para uma outra planilha ou para essa mesma planilha. Você pode mudar a cor, se você quiser, ó, vou colocar aqui para vocês verem, ó, ele muda a cor. Oculta, você pode ocultar, só que daí qualquer um pode desocultar também. E nós vamos vir aqui em proteger planilha. E você deve estar se perguntando, mas o que isso faz, Júlia? O que é isso? Que raio que é esse? E eu vou explicar pra vocês o que isso faz. Vou trazer pra cá. Opa, meu cabelo. Aqui tá em materiais. Eu quero proteger essa página inteira, tá? Porque se eu colocar exceto algumas células, então algumas células ele vai poder mexer. No caso, eu não quero. Eu quero que ele não mexa em nada. Então, eu vou proteger. Eu posso colocar uma descrição aqui, por exemplo, proteção, tá? E aí, ó, eu posso colocar um intervalo também da onde que eu quero que ele não proteja, por exemplo, da B4 até a B1000, da A1 até a 1000, mas eu não vou colocar, eu quero que a página inteira ele não consiga mexer, só eu possa mexer, tá? E aí, aqui, olha que legal, ele tá já marcando os meus 2 e-mails, tá? Meu e-mail contato e o meu outro e-mail aqui. Porém, eu não quero que esse e-mail mexa, ou seja, por exemplo, você está lá, uma empresa tem, então você está lá, tem, por exemplo, vários setores.
No caso, você tem a produção, a manutenção, PCP, financeiro, e você não quer que eles tenham acesso a elas, até porque pode ser que alguém apague algum dado, e não é seguro, entendeu? Aqui no Google Sheets ele é lindo, né? Ele é um software maravilhoso porque ele mostra para você, tá? Ele é um dos únicos softwares aí, se não o único, que mostra para você quem mexeu na sua planilha, quem editou, qual horário ele editou. Ele tem um histórico de edições que você faz, tá? Então, porém, a gente não quer isso mesmo, que dá para rastrear isso. Eu não quero que determinadas pessoas tenham acesso a todas as abas e consigam mexer em tudo, tá? Da minha planilha. Aqui eu posso colocar quem eu quero que digite, por exemplo, se eu tenho 10 pessoas no almoxarifado e cada uma delas tem um e-mail, eu posso colocar eles aqui, tá? Eu, como desenvolvedora, posso fazer isso, tá? Só o desenvolvedor. Ou eu coloco aqui, ó, personalizador, somente eu. Então, só eu posso fazer essa alteração, ou seja, eu sou o desenvolvedor. Porém, eu vou deixar personalizado porque pode ser que alguém queira. Eu restringo quem pode editar esse intervalo, ou eu mostro um aviso quando alguém for editar um intervalo, tá? Vou concluir. As alterações foram salvas. Vou voltar o rostinho aqui, fechar. E percebam que, ó, ele já apareceu aqui um cadeadinho, tá? E aí, quando, por exemplo, ó, eu estou aqui como requisitante agora, tá? Eu vou até vir aqui na minha aba normal e vou colocar aqui, ó. Aí, ó, percebam, ó, eu consigo ver quem está aqui, tá? Eu posso até alugar outro usuário aqui, mas eu não vou fazer isso, vocês já estão vendo que tem 2 pessoas mexendo aqui. Mas se tivessem mais pessoas, ele vai alternando as cores, ele vai deixando vermelhinho, de todas as cores, rosa, laranja, é bem interessante, tá? Então, aqui eu vou entrar como requisitante, tá? Eu mandei para ele essa planilha, eu compartilho com ele e ele consegue ter acesso, hein? Então, é isso, pessoal. No vídeo de hoje nós aprendemos, então, como utilizar a função PROC-V para buscar um banco de dados, né? Para ela buscar para mim informações de um banco de dados, ó. Posso alterar e ela vai funcionar perfeitamente, tá? Eu também consigo aqui eu não vou conseguir mexer, mas como eu consigo aqui, por exemplo, alterar um pedido, ó, recusado. E nós aprendemos a formatar células e nós aprendemos uma coisa muito legal, muito avançada, que é rodar uma macro. Então, eu espero que isso tenha ajudado vocês nos seus desenvolvimentos, que vocês utilizem muito essas fórmulas, porque elas são muito importantes. E comenta aqui pra mim se você já tinha conhecido essa fórmula, se você já conhecia algumas delas, se vocês já haviam usado, como vocês haviam usado, se nunca tinha visto, já tinha visto, mas não tinha visto dessa forma, comenta aqui pra mim que eu vou adorar responder você, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!